Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E hoje a gente vai dar aí algumas explicações, porque o início do mês é o momento mais esperado para receber o pagamento do benefício. Mas na hora de conferir o extrato, você vai lá e percebe que há vários descontos no valor recebido e ainda por cima desconhecidos. Isso já aconteceu com você? Bom, acredito que não. E também não tem nada mais frustrante e preocupante do que ficar na dúvida do que realmente está sendo descontado da sua aposentadoria ou pensão por morte. Bom, o que pode alterar o valor dos benefícios do INSS? É permitido que o INSS faça descontos no valor do benefício. Descontos do INSS que são permitidos. Um deles é o empréstimo consignado, né, que pode ser descontado aí do benefício. Então, as parcelas do empréstimo consignado, elas são um dos descontos que incidem de forma automática no valor do benefício. Então, essa é uma categoria de empréstimo em que o aposentado ou o pensionista autoriza o valor que das parcelas, né, sejam descontadas mensalmente no benefício. Portanto, caso você tenha autorizado um empréstimo consignado ou de alguma instituição financeira, até quando for quitado, vai ter esse desconto do valor mensal do seu benefício. Contudo, é muito comum que os beneficiários do INSS se envolverem com problemas relacionados ao empréstimo consignado. Então, provavelmente, você deve conhecer alguém que já passou por alguma situação assim, ou pode até mesmo ter acontecido com você. Isso porque, muitas vezes, os bancos e financeiras já ficam sabendo da aprovação do benefício antes mesmo do próprio aposentado e pensionista do INSS. Então, com isso, tem muitas pessoas, elas recebem inúmeras ligações de ofertas de empréstimo, sendo a maioria das vezes algum tipo de golpe. Então, aposentados e pensionistas do INSS são as pessoas que mais sofrem golpes com esse problema de empréstimo consignado, que nunca chegou a ser solicitado. Então, você imagina se descobrir que estão descontando do valor do seu benefício em razão de um empréstimo consignado do qual você nem fazia ideia, né? Então, essa é uma situação muito frustrante. Afinal, ninguém quer ter descontado do seu pagamento uma parcela de empréstimo que nunca foi solicitado. Então, dessa forma, quando o empréstimo consignado é realizado sem a autorização do segurado, o desconto se torna ilegal. E é por isso que você deve ter muita cautela nessas horas, porque a responsabilidade da autarquia previdenciária, enquanto gerenciadora dos benefícios e que possui o dever de zelar para que terceiros não façam consignações indevidas, conferindo e obtendo documentos que comprovem a autorização do débito. Então, se houver falha na prestação dos serviços pelo INSS e a conduta ilícita ensejadora do dever de reparar os danos dela decorrente, você pode entrar com ação contra o banco e contra o INSS. Bom, o imposto de renda, ele também pode ser descontado da sua aposentadoria, embora muita gente pense que os valores dos benefícios do INSS sejam isentos de impostos.
O de renda, ele é descontado mensalmente no valor dos benefícios. Então, quem recebe até R$ 1.903,98 é isento de pagar o imposto de renda. Aí, até R$ 2.826,65 paga 7,5% de imposto de renda. Aí passa para outra tabela, que é até R$ 3.651,05 já paga 15% de imposto de renda. E quem recebe acima de R$ 4.664,68 paga 27,5% de imposto de renda. Existe uma lista de doenças graves que geram a isenção do pagamento do imposto de renda no benefício do INSS, que são portadores de doenças profissionais, que é aquelas doenças adquiridas durante o trabalho, AIDS, HIV, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, que é o câncer, e não é somente para quem está com câncer, e sim para quem já teve câncer alguma vez na vida, pode pedir isenção do imposto de renda. Também pode pedir isenção quem possuir cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, Parkinson, nefropatia grave, espondiolartrose anquilosante, doença de Paget somente nos estados avançados da doença, contaminação por radiação, fibrose cística. Mas atenção, mesmo se a doença foi contraída ou iniciada após a liberação do benefício, você tem direito ao pedido de isenção do imposto de renda. Bom, para comprovar essas doenças, você deve enviar para o INSS os laudos, exames, receitas, atestados de médico especialista na sua doença. Além disso, se você recebe auxílio doença, auxílio acidente ou até mesmo aposentadoria por invalidez em razão de acidente de trabalho, você tem o direito de isenção de forma automática. O INSS também pode fazer descontos de contribuição de associações. Essa é uma categoria de descontos em que o aposentado ou pensionista, de forma voluntária, contribui para entidades ou associações que funcionam como uma espécie de sindicatos de aposentados pensionistas. Então, dessa forma, é descontado do salário do beneficiário o valor para contribuição sindical. Mas vale dizer que essas contribuições, elas são totalmente facultativas, ou seja, não são obrigatórias e ainda precisam de autorização do segurado. Caso isso não ocorra, o desconto é totalmente legal. Algumas entidades associativas, elas realizam descontos indevidos na forma de seguro de vida ou contribuição associativa, fazendo o aposentado acreditar que realmente está sendo beneficiado. Bom, os valores descontados geralmente são pequenos, entre R$10 e R$50, o que atrapalha o idoso a perceber os descontos. Então, precisa tomar cuidado na hora de contrair empréstimo consignado ou você fazer a contribuição com uma associação, uma vez que pode ter, principalmente consignado, uma cláusula embutida autorizando o desconto de seguro, desconto de associação. Bom, há situações em que os descontos nunca foram autorizados pelo segurado e muitas vezes sequer sabem que estão pagando essas contribuições devido ao valor baixo ou o nome do lançamento. Portanto, se o beneficiário confere o recebimento somente em sua conta bancária, dificilmente ele perceberá os descontos indevidos das associações na aposentadoria. Então, quando ele for chegar lá e perceber, muito dinheiro já foi retirado. Bom, sofreu algum desconto indevido na sua aposentadoria ou pensão do INSS? Agora eu vou explicar como cancelar. Então, se você percebeu que estão ocorrendo descontos do seu benefício, o documento principal para verificar melhor a situação é o extrato de pagamento chamado ISCRE,
O histórico de crédito ISCRE nada mais é do que o extrato de pagamento do benefício do INSS. Então, ele está disponível para todos os segurados do INSS, sejam eles aposentados, pensionistas, beneficiários do BCP, que é o benefício de prestação continuada, ou LOAS, como é conhecido, ou outros tipos de benefício. É que nele você encontrará todos os dados e informações que precisa justamente por parecer com contra-cheque. Então, os aposentados e pensionistas do INSS que notarem descontos não autorizados em nos seus extratos de pagamento, agora tem uma maneira de cancelá-los. Então, esses descontos geralmente são para entidades de classe e podem ser removidos seguindo algumas etapas simples. A primeira opção é obter um número do telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, da entidade. Então, para fazer isso, é necessário acessar o extrato de pagamento mensal do benefício, procurar o desconto da mensalidade através do ISCRE, como eu acabei de explicar, e anotar o número do SAC. Em seguida, o beneficiário deve entrar em contato com a entidade e solicitar o estorno dos descontos indevidos. Outra alternativa é solicitar o serviço Excluir Mensalidade Associativa por meio do aplicativo ou site do Meu INSS, ou ainda ligar para a Central Telefônica 135. Também é possível registrar uma reclamação na ouvidoria do INSS utilizando os mesmos meios. Então, o INSS possui um acordo de cooperação técnica com as entidades de classe. Então, os descontos de mensalidade associativa, eles só podem ser realizados com a autorização expressa do beneficiário. Caso não haja essa autorização, a responsabilidade recai sobre a entidade envolvida. Então, para solicitar o serviço de cancelamento, você vai seguir essas etapas. Você vai acessar o portal Meu INSS, depois você vai clicar em novos pedidos e aí você vai digitar excluir mensalidade associativa. Selecione o nome do serviço, benefício. Aí você vai ler as instruções exibidas na tela e você vai prosseguir com o processo de cancelamento. O acordo entre o INSS e as entidades de classe estabelece que os descontos nas mensalidades associativas só podem ocorrer nos seguintes casos: quando realizados com associações, confederações ou entidades de aposentados ou pensionistas que celebravam um acordo de cooperação técnica com o INSS para esse fim. Quando o benefício previdenciário está desbloqueado para a inclusão do desconto de mensalidade associativa, ou as entidades acordantes devem apresentar, quando solicitado, termo de filiação, associação ou entidade de aposentados e pensionistas devidamente assinado pelo beneficiário, bem como termo de autorização de desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário devidamente assinado pelo beneficiário, contendo um número de CPF e um documento de identificação civil oficial e válido com foto. O desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário é uma opção do beneficiário e não isenta a associação, confederação ou entidade de aposentados ou pensionistas de disponibilizar as formas de pagamento da mensalidade associativa. A autorização de desconto pode ser concedida por representante legal do beneficiário somente mediante decisão judicial. Bom, o valor descontado indevidamente pode ser recebido de volta? Bom, os requerimentos quanto aos valores descontados são indevidamente avaliados, os descontos indevidos são avaliados internamente pelo INSS. Em algumas situações, uma análise simples pode identificar erro e divergências no pagamento.
talvez seja necessário abrir processos e reivindicar a restituição do desconto indevido do INSS e ainda indenização por conta do problema. Em ambos os casos, o valor descontado indevidamente pode ser recebido, especialmente em casos de ações. A Justiça devolve o desconto do INSS ao aposentado. Essa foi a resolução já de alguns processos concluídos. Mesmo assim, é muito importante verificar e conferir o extrato do INSS, os valores recebidos e descontados todos os meses para saber o valor do benefício, solicitar revisões ou abrir requerimentos sobre descontos indevidos na aposentadoria, que é um direito de todo segurado. É essencial que o segurado entenda os principais descontos que o INSS pode realizar no seu benefício previdenciário, porque assim, quando aparecer um desconto anormal, o beneficiário irá conseguir identificar facilmente. Qualquer desconto sem autorização, é dever do beneficiário entrar em contato com o INSS e questionar o porquê do desconto. É um direito de todo segurado. Você precisa saber exatamente o valor que você recebeu, o valor que foi descontado no extrato do INSS. E, além disso, o segurado ainda pode contar com a ajuda de um advogado especialista que vai acompanhar o processo de identificar os descontos indevidos na aposentadoria e os melhores caminhos para você solucionar aquele problema. Dependendo do caso, o beneficiário poderá receber a restituição dos descontos indevidos do INSS e até ter direito à indenização, porque o INSS já teve várias condenações por danos morais, porque o desconto sem autorização do titular do benefício previdenciário decorrente de fraude na concessão de empréstimos é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, pois causa constrangimento e abalo emocional ao interessado, sobretudo quando se trata de aposentado, que, como a gente sabe, na grande maioria dos casos, recebe aposentadoria em valor irrisório. Renda essa que é indispensável para a sua subsistência. Então, ainda que a fraude não tenha sido promovida pelo Estado, se constatada a ilegalidade do INSS ao autorizar o desconto decorrente de suposto empréstimo, sem autorização do titular do benefício, a autarquia deve indenizar o aposentado que foi lesado. Aí a figura da ilicitude ganha destaque, pois é um dos principais elementos capazes de justificar a necessidade e o dever do Estado de indenizar o particular. O INSS ele simplesmente não pode, com base em ato normativo infralegal editado por ele próprio, eximir-se da responsabilidade imposta por norma legal hierarquicamente superior de verificar se o aposentado ou o pensionista manifestou a vontade de oferecer parte dos proventos como garantia da operação financeira de crédito ou associação. Então, ao confiar nos dados unilateralmente repassados à data prévia pela instituição financeira ou pela associação, o INSS assume o risco de efetuar descontos indevidos na renda mensal de benefícios previdenciários. Portanto, se você notar descontos indevidos na sua aposentadoria ou pensão do INSS, siga os passos mencionados para resolver essa situação e garantir que apenas as deduções autorizadas sejam realizadas. Eu vou até mais além. Você nem precisa esperar verificar algum desconto indevido. Você pega
Todo mês você vai lá e checa o seu benefício. Você veja o extrato. Quando você entra na tela do meu INSS, a primeira coisa que aparece é o valor. Você clica lá e pega o extrato dos recebimentos. Você vai lá e olha o que você recebeu, se teve algum desconto, o valor. Às vezes aparece um código, você vai num site de busca, digita aquele código para você entender que desconto que foi aquele, se o valor foi devido ou não. E aí você identificou qualquer problema, você segue aquelas etapas que eu falei. E eventualmente com o banco, você entra com ação, você pode receber até o valor em dobro e pedir danos morais, porque não é certo aproveitar né, que você recebe o benefício e ir lá e descontar um valor totalmente indevido, totalmente descabido, e vocês não imaginam a frequência que isso acontece. Às vezes você está lá pagando anos e anos um valor pequeno que você nem se deu conta, e está lá anos e anos. Então, se você somar tudo, acaba dando um bom dinheiro. Então, gente, fiquem espertos, cuidados, principalmente aposentados e pensionistas, que são as grandes vítimas de golpe. Então, tomem cuidado, porque eu vejo diversos problemas. Até uma vez vi assinatura que não era do cliente, autorizando o empréstimo consignado, e ele nunca autorizou nada. Então, isso, com uma perícia grafotécnica na justiça, você comprova que aquela assinatura nunca foi daquela pessoa. Então, tomem cuidado com isso, fiquem espertos, porque é tão difícil ganhar dinheiro. A gente está assim, principalmente nessa crise, tá tão difícil. Quantos aposentados ainda voltam ao mercado de trabalho ou nem saíram no mercado de trabalho, porque o valor da aposentadoria é insuficiente para manter a vida que eles têm, e ainda se ter um desconto indevido? Não, gente, por favor, vamos tomar muito cuidado com isso. Aproveitando, vou passar minhas redes sociais. Eu tenho o Facebook, Ragosta Advocacia, e Leis do Sucesso, onde a gente coloca os programas daqui. Temos no Instagram, Ragosta Advocacia. Tenho no YouTube, Tatiana Ragosta. E agora também no TikTok, no Kawaii, vocês podem procurar lá. Agora eu não me recordo se é Tatiana Ragosta ou Ragosta Advocacia, mas eu estou em ambos. É só vocês procurarem lá que vocês vão me ver. Dá um joinha no YouTube, clica lá, porque todos os programas aqui da rádio eu coloco no YouTube. Aí você vai poder acompanhar o que está acontecendo, acompanhar as novidades, porque a informação é muito importante, principalmente nos dias de hoje, para que a gente não seja enganado, para que a gente não caia em golpes. Então essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.